Olá, nessa aula iremos tratar do tema Educação Inclusiva no Brasil. Para falarmos de educação inclusiva, antes de mais nada, precisamos abordar um tema ainda mais amplo, a inclusão social. Atualmente, vivemos um momento cada vez mais intenso de luta pelos direitos dos grupos minoritários, até então excluídos e marginalizados de nossa sociedade. Esse movimento de luta pelos direitos humanos dos menos favorecidos é denominado de inclusão social e está relacionado com a garantia de equiparação de oportunidades para todos os indivíduos em todas as áreas de nossas vidas. E essa luta pelo princípio da equidade, o qual determina que devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, e a necessidade de equiparação dos direitos se manifesta de maneira mais efetiva no âmbito escolar, pois são os nossos pequeninos os que mais precisam ter seus direitos defendidos e garantidos. No que diz respeito à educação, esse movimento se traduz em inclusão escolar, cujo objetivo principal é a construção de uma escola democrática, na qual as necessidades educacionais específicas de todos os alunos, sem exceção, sejam atendidas e na qual a diversidade seja uma característica intrínseca e, como tal, seja aceita, respeitada e valorizada. Para isso, traçamos um sucinto histórico da inclusão escolar em nosso país. Na fase inicial da educação especial, as pessoas com deficiência eram vítimas de abandono e negligência. Em um primeiro momento, a educação desses indivíduos acontecia em escolas anexas a hospitais psiquiátricos e também em instituições especializadas. Na década de 60, começou-se um grande movimento de luta pelos direitos de escolarização das pessoas com necessidades educacionais especiais, nas salas comuns das escolas regulares. Contudo, na prática, essa integração não obteve êxito, principalmente porque era atribuída ao aluno a responsabilidade de se adaptar ao novo ambiente de ensino no qual ele havia sido inserido. A partir daí, passou a pensar-se na reestruturação do sistema educacional para atender às especificidades dos alunos e garantir não apenas a presença do aluno com necessidades educacionais especiais na sala de aula regular, mas também de desenvolver meios que tornassem possível que esse aluno alcançasse o sucesso acadêmico. Essa reestruturação previa alcançar o desenvolvimento de uma escola democrática, na qual a diversidade é respeitada e valorizada. Esse movimento de inclusão escolar prevê a revisão e reformulação do sistema educacional como um todo, inclusive no que diz respeito às modificações na estrutura física dos prédios escolares. Diante desse contexto, surge a necessidade de diferenciarmos os termos integração escolar e inclusão escolar. Integração escolar, o problema centrado no aluno, enquanto a inclusão escolar prevê a reestruturação do sistema educacional. Na integração escolar não há pressuposição de mudança do ensino e da escola. Na inclusão escolar, a reformulação dos currículos, de formas de avaliação, da formação dos professores e da política educacional. Na integração escolar, serviços são organizados em níveis, sendo que muitas vezes os alunos retornavam para serviços mais agregados. A inclusão escolar, há uma intensificação na prestação do atendimento na classe comum da escola regular. Focados no tema inclusão escolar, extraímos de nosso ordenamento jurídico vários instrumentos legais que tratam sobre a diversidade, várias leis e documentos internacionais que estabelecem os direitos das pessoas com deficiência em nosso país. A Constituição Federal de 1934. O artigo 149 da Constituição Federal de 1934 previa que a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros
domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da nação e desenvolva um espírito brasileiro, a consciência da solidariedade humana. Em 1949, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 7º, diz que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 4024 de 1961, em seu artigo 88, diz que a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. Ainda, com relação à mesma lei, no seu artigo 89, temos toda iniciativa privada considerada eficiente pelos Conselhos Estaduais de Educação e relativa à educação de excepcionais receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo e subvenções. A Declaração Mundial sobre a Educação para Todos da Unesco, de 1990, em seu artigo 3º, ressalta que as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação dos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo. Ainda em 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o qual preconiza que, em seu artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condição para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Em 1994, através da Declaração de Salamanca da Unesco, proclama que aquele com necessidades educacionais especiais deve ter acesso à escola regular, que deverá acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades. Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficientes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo a sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. Além disso, tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o curso da eficiência de todo o sistema educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, em seu artigo 58, determina que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializados na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil. A Resolução CNE número 2, de 2001, institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, todas as etapas e modalidades.
A Lei número 10.436 de 2002 reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão. O Decreto número 5.626 de 2005 inclui a Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério e nos cursos de fonoaudiologia. Em 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência diz que é dever promover, proteger e assegurar às pessoas com deficiência o direito pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, além de promover o respeito pela sua dignidade. A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, em 2007, busca garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação nas escolas regulares. Dentro dessas legislações, nós podemos extrair alguns princípios básicos para se alcançar a inclusão social. O primeiro dele é o acesso para todos os alunos. Segundo, aceitação dos pontos fortes e desafiadores dos alunos, assim como da diversidade. Terceiro, práticas reflexivas e instruções diferenciadas. E quarto, noções de comunidade e colaboração. Devido à necessidade de se estabelecer uma inclusão de todos dentro da escola, de forma a garantir os direitos essenciais para a consecução da dignidade humana, surge um novo termo nesse contexto, a ideia de educação total, que consiste em algo mais amplo que a educação inclusiva, e esse quadro demonstra sua amplitude. Da educação inclusiva à educação total. Na educação inclusiva, a função da escola é promover o desenvolvimento pleno de habilidades e conhecimentos. Na inclusão total, é garantir que os alunos façam amizades e desenvolvam suas habilidades de socialização. Além disso, mudar visões estereotipadas sobre a deficiência. Na educação inclusiva, os serviços são manutenção de serviços que permitem a matrícula do aluno desde a classe comum até os serviços hospitalares. E na inclusão total, matrícula apenas na classe comum da escola regular e extinção do contínuo de serviço. Na educação inclusiva, a possibilidade de mudança da classe comum, mesmo que ocorra uma reestruturação escolar, a escola regular não será adequada para todas as crianças. Na inclusão total, parte da crença da possibilidade de reinventar a escola. E para finalizarmos, encerramos nossa aula com uma reflexão sobre essa belíssima citação de Boaventura. Iguais na diferença. Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Boaventura de S. Santos. Muito obrigado.